Saudações a todos, eu chamo-me Silvino Custódio Costa e no vídeo de hoje é de falar da insuficiência cardíaca. Na insuficiência cardíaca é de falar da fisiopatologia e dos mecanismos compensatórios. Neste vídeo aviso que não é de falar da abordagem da insuficiência cardíaca. Coloquei o tema da abordagem da insuficiência cardíaca para um outro vídeo que eu hei de trazer recentemente neste canal. Então, neste vídeo apenas é decifrar nas causas da insuficiência cardíaca ou etiologias, fisiopatologia e alguns mecanismos compensatórios que encontram-se dentro da insuficiência cardíaca. Então, convido a subscrever-se no canal para quem ainda não subscreveu-se e para quem já subscreveu-se, para quem já assiste os vídeos que tenho postado neste canal. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Aconselho a continuar a apoiar o canal, pois é graças a ti que o canal tem desenvolvido até os tempos atuais. Como eu dizia inicialmente, hoje é de trazer a insuficiência cardíaca como tema. É de falar dos mecanismos compensatórios. Eu acho que é muito importante conhecer os mecanismos compensatórios que encontram-se dentro da insuficiência cardíaca. Antes do indivíduo desenvolver complicações, antes do indivíduo desenvolver a sintomatologia da insuficiência cardíaca, ele possui alguns mecanismos que retardam o acontecimento dos sintomas da insuficiência cardíaca. Então, assista ao vídeo até o final para que possa perceber sobre a fisiopatologia, sobre a etiologia e sobre os mecanismos compensatórios da insuficiência cardíaca. Então, sem mais, vamos ao vídeo. A insuficiência cardíaca é tida como a incapacidade do coração bombear o sangue suficiente para o metabolismo dos tecidos. Então, insuficiência cardíaca é essa incapacidade que o coração tem de produzir débito suficiente para a demanda metabólica dos tecidos, ou pode satisfazer essa demanda metabólica a partir de grandes sobrecargas ou enchimento fora do normal. Então, essa é a definição clássica da insuficiência cardíaca. Como causas da insuficiência cardíaca, nós encontramos todas as patologias que acometem o nosso coração. Dentro das patologias que podem vir a desenvolver com a ocorrência da insuficiência cardíaca, temos mais frequentemente a hipertensão arterial. A hipertensão arterial aparece como uma causa principal da insuficiência cardíaca, principalmente no nosso meio. Em África, muito mais em Moçambique, a hipertensão arterial tem sido a maior causa da insuficiência cardíaca. Como segunda causa, temos o infarto agudo do miocárdio. Falo do infarto agudo do miocárdio, pois é uma doença de curta duração, é uma doença que acomete muito mais os indivíduos com idade avançada, também indivíduos obesos. Indivíduos obesos têm maior facilidade de desenvolver infarto agudo do miocárdio. Então, o infarto agudo do miocárdio é a segunda causa mais frequente da insuficiência cardíaca. Em terceiro lugar, temos as anginas de pectoris. As anginas de pectoris também podem desenvolver para a ocorrência da insuficiência cardíaca, com a ocorrência da insuficiência cardíaca. Encontramos várias patologias dentro das causas da insuficiência cardíaca, como também alguns fatores de risco que podem levar ao desenvolvimento da insuficiência cardíaca, como o tabagismo, o consumo excessivo do álcool, a diabetes mellitus. Então, eu trouxe aqui algumas causas frequentes da insuficiência cardíaca. Como mecanismos compensatórios, gostaria de falar inicialmente algumas definições importantes. Nessas definições importantes, eu hei de falar da função diastólica e função sistólica. Na função diastólica, nós teremos essa capacidade dos ventrículos de relaxar e encher-se de sangue proveniente dos vasos sanguíneos, proveniente da circulação sistêmica. Ao passo que na função sistólica, nós teremos um ventrículo com capacidade de contrair e retirar o sangue para a circulação sistêmica ou para a circulação pulmonar. Então, são basicamente essas duas funções que marcam a atividade cardíaca. A função diastólica, que é a capacidade do coração encher-se de sangue, relaxar e encher-se de sangue, e a função sistólica, que é a capacidade do coração contrair-se e esvaziar o sangue e retirar o sangue tanto para os pulmões como também para a circulação sistêmica. Também, como alguns conceitos, eu gostaria de falar do volume diastólico final, da fração de ejeção e do volume sistólico final. O volume diastólico final é nada mais nada menos que o sangue total que encontra-se dentro do coração depois dele relaxar. Então, o volume diastólico final é aquele sangue todo que provém da circulação sistêmica. O volume diastólico final normal é de 100 ml, mas pode variar de 80
a 150 ml. O volume sistólico final seria aquele sangue que resta dentro do coração depois do mesmo ter contraído e ter tirado todo o sangue para a circulação sistêmica. Aquele sangue que resta depois do coração contrair e mandar o sangue para a circulação sistêmica recebe o nome de volume sistólico final. Então, o volume sistólico final, o normal é de 40 ml, mas pode variar de 30 a 60 ml. Então, o débito sistólico, ou o volume de sangue que sai dentro do coração depois da função sistólica ou depois da sístole, é de 60 ml, mas pode variar de 40 a 100 ml. Então, existe uma relação entre o volume diastólico final e o débito sistólico, pois o volume diastólico final é a quantidade de sangue que encontra-se dentro do coração depois da diástole, depois do relaxamento. E o débito sistólico é a quantidade de sangue que sai dentro do coração depois da sístole. E nós vamos encontrar alguma ligação entre esses dois marcadores. Pois o volume diastólico final, o normal é de 100, mas varia de 80 a 150. O débito sistólico, o normal é de 60, mas varia de 40 a 100. Outro conceito que eu gostaria de trazer aqui é da fração de ejeção. Fração de ejeção é mais ou menos aquele sangue, aquele débito sistólico que é retirado do coração. E a fração de ejeção normal é de 50 a 70. Então, esses são alguns conceitos que eu acho que são importantes. Volume diastólico final, débito sistólico, volume sistólico final e fração de ejeção. Indo diretamente para os mecanismos compensatórios, nós temos basicamente 4 mecanismos compensatórios. Mas o que devemos saber é que a insuficiência cardíaca é compensada a partir de 3 componentes. Temos componentes a nível químico, temos componentes a nível nervoso e temos componentes a nível hormonal. Então, existem esses 3 componentes que compensam a insuficiência cardíaca, tanto a nível químico, a nível nervoso, como também a nível hormonal. Então, eu de falar muito mais a nível de componentes que compensam a insuficiência cardíaca a nível hormonal. Começando, é de trazer aqui o sistema renina-angiotensina-aldosterona. O sistema renina-angiotensina-aldosterona é um grande sistema quando se fala da insuficiência cardíaca, muito mais como um mecanismo compensatório, pois o sistema renina-angiotensina-aldosterona aparece como um mecanismo compensatório que retarda o quadro clínico da insuficiência cardíaca. O sistema renina-angiotensina-aldosterona é nada mais, nada menos do que aquele sistema hormonal onde nós temos como gatilho a hipoperfusão renal. A hipoperfusão renal, o déficit de fornecimento de sangue a nível do rim, é que inicia o sistema renina-angiotensina-aldosterona. Pois, com a hipoperfusão renal, nós teremos a resposta das células justaglomerulares que sintetizam a renina. A renina é uma hormona que é secretada pelas células justaglomerulares e vai até a corrente sanguínea. Na corrente sanguínea, ela cliva com uma proteína hepática, o angiotensinogenio. Quando cliva com essa proteína hepática, cria um octapeptídeo. Esse octapeptídeo recebe o nome de angiotensina 1. A angiotensina 1 cria vasoconstrição com o objetivo de aumentar o débito cardíaco, pois o objetivo principal destes mecanismos compensatórios é aumentar o débito cardíaco. Todos os mecanismos compensatórios que nós vamos ver é que no final aumentam o débito cardíaco. Então, a angiotensina 1 aumenta o débito cardíaco pela vasoconstrição. Mas o que acontece é que a angiotensina 1 não cria vasoconstrição suficiente para aumentar o débito cardíaco. E por sua vez, ela migra até o epitélio pulmonar, o epitélio alveolar, onde é convertida através da enzima conversora da angiotensina em angiotensina 2. Então, a angiotensina 2 aparece e causa vasoconstrição, aumenta a vasoconstrição que foi iniciada pela angiotensina 1. Então, além dessa vasoconstrição, a angiotensina 2 ela faz com que haja reabsorção de sódio e de água a nível dos túbulos renais. Então, com essa reabsorção de sódio e de água, nós teremos um aumento do débito cardíaco. Então, o sistema renina-angiotensina-aldosterona é o primeiro mecanismo compensatório que tem como objetivo aumentar o débito cardíaco. O segundo mecanismo compensatório que eu gostaria de trazer aqui é a lei de Frank-Starling. A lei de Frank-Starling é nada mais, nada menos do que a lei que defende que o aumento do volume diastólico final
vai levar ao aumento do débito cardíaco. Então, esse aumento do volume diastólico final leva ao aumento do débito cardíaco. E o que acontece é que nós teremos, com o baixo débito cardíaco, com o aumento do volume diastólico final, nós teremos a dilatação dos sarcômeros cardíacos. Então, com a dilatação desses sarcômeros cardíacos, nós teremos o aumento da atividade dos miofilamentos de actina e miosina. Então, com o aumento da atividade dos miofilamentos de actina e miosina, nós teremos o aumento da contratilidade do coração, que vai levar ao aumento do débito cardíaco. Então, o final de quase todos esses mecanismos compensatórios é o aumento do débito cardíaco. Então, outro mecanismo compensatório, o terceiro que eu gostaria de trazer aqui, é o aumento da contratilidade dos miócitos remanescentes, dos cardiomiócitos remanescentes. Porque o que vai acontecer é que com uma patologia, até o ponto de levar a insuficiência cardíaca, é que nós teremos alguns cardiomiócitos, alguns miócitos a morrer, a se deteriorar. Então, o que acontece mais ou menos é que com o baixo débito cardíaco, nós teremos a ativação dos baroreceptores arteriais. Esses baroreceptores arteriais encontram-se a nível da artéria aorta, no arco aórtico. Então, a ativação desses baroreceptores arteriais vai levar à síntese de catecolaminas. E essas catecolaminas agem a nível, possuem receptores a nível dos cardiomiócitos e vão aumentar a contração cardíaca, e isso vai levar ao aumento do débito cardíaco. Então, a contratilidade dos miócitos remanescentes ou ionotropismo é mais ou menos isso aí. Então, outro quarto mecanismo compensatório que eu hei de falar aqui é a taquicardia. A taquicardia é um dos primeiros mecanismos compensatórios que ocorre no indivíduo com insuficiência cardíaca compensada. Então, o que leva à taquicardia é a presença de catecolaminas, noradrenalina e adrenalina. Então, essas catecolaminas agem a nível dos receptores beta-1, a nível do nódulo sinusal. O nódulo sinusal, para quem já viu a estrutura elétrica do coração, o nódulo sinusal é aquele que inicia a contração cardíaca, é aquele que inicia o sistema elétrico cardíaco. Então, as catecolaminas também possuem receptores a nível do nódulo sinusal. Então, aí teremos o cronotropismo. Inicialmente, na contração dos cardiomiócitos, temos o ionotropismo. Aqui, na taquicardia, nós temos cronotropismo. Esse cronotropismo é iniciado pelas catecolaminas que vão a nível do nódulo sinusal e levam a esse aumento da função cardíaca, a esse aumento da contratilidade do miocárdio por conta da ativação frequente do nódulo sinusal. São mais ou menos esses mecanismos compensatórios, esses 4 mecanismos compensatórios que nós vamos encontrar dentro da insuficiência cardíaca. Existem mais como mecanismos compensatórios, outros aparecem como mecanismos que atenuam os mecanismos compensatórios que eu estive a falar aqui. Um deles é o peptídeo natriurétrico atrial ou peptídeo natriurétrico cerebral. Os peptídeos natriurétricos, como o nome diz, estimulam a natriurese. Natriurese seria o aumento da excreção do sódio através do rim. Então, a natriurese aparece para contrabalancear ou para controlar a atividade do sistema renina-angiotensina-aldosterona. Então, de forma simplificada, os peptídeos natriurétricos aparecem como antagonistas ao sistema renina-angiotensina-aldosterona, porque nós vimos que com o sistema renina-angiotensina-aldosterona nós teremos maior reabsorção de sódio. A aldosterona também vai aparecer como um dos precursores para essa reabsorção de sódio, fazendo com que haja aumento do sódio no organismo. A angiotensina 2 também cria a reabsorção de sódio, de água. Então, esses peptídeos natriurétricos aparecem como escritores do sódio. Eles aparecem para regular a ação do sistema renina-angiotensina-aldosterona. O peptídeo natriurétrico atrial é produzido a nível dos átrios quando ocorre essa dilatação cardíaca. E o peptídeo natriurétrico cerebral é produzido a nível dos ventrículos. Outro mecanismo compensatório que vem aparecer na insuficiência cardíaca é a hipertrofia ventricular. A hipertrofia ventricular também é um mecanismo compensatório que aparece dentro da insuficiência cardíaca. Mas os mecanismos compensatórios que eu gostaria de trazer aqui são esses 4. Talvez nos outros vídeos eu venha a cifrar alguns outros mecanismos compensatórios, mas aqui eu gostaria de trazer esses 4 mecanismos. Então, é postar mais um vídeo onde é de falar da fisiopatologia e abordagem da insuficiência cardíaca. Neste vídeo, para não ficar muito longo, apenas falei da etiologia e dos mecanismos compensatórios.
Para não ficar muito longo, é trazer um outro vídeo onde falar da fisiopatologia e da abordagem da insuficiência cardíaca. Então, agradeço por ter assistido até o final deste vídeo. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Espero que assista outros vídeos. Para quem ainda não subscreveu, espero que subscreva-se e assista outros vídeos que postei aqui no canal. Então, pelo carinho da sua audiência, muito obrigado.